Boa tarde, meus queridos. Hoje nós vamos fechar o livro de Atos dos Apóstolos e provavelmente na próxima vez, na terça-feira, nós estaremos retomando os nossos estudos, mas com base na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Mas hoje, depois desse frio, vocês estão vendo que eu estou agasalhado, estou com blusa, estou com meia, sapato. A gente precisa se precaver, né? Porque sai de um frio, de um calor enorme de Araçatuba, e eu já estou desacostumado do sul do Brasil, né? Do Paraná. Aqui é muito quente, o corpo já está acostumado, então está frio. Hoje está 14 graus direto, então é frio. Em Maringá está 9 graus, e chovendo o tempo todo. Parece que nesse mundo parece que só não chove em Araçatuba, mas está chegando por aí a nossa chuva. Deus sabe do tempo certo para chegar, não é mesmo? Mas eu quero convidar você a nós fecharmos o livro de Atos dos Apóstolos, que tem trazido, pelo menos para mim, espero para você, estudos excelentes a respeito da atuação do Espírito Santo na igreja. A atuação de pessoas usadas pelo Espírito Santo. E uma das pessoas que o Espírito Santo usou muito e que está no livro biografado, no livro de Atos dos Apóstolos, é o apóstolo Paulo. E o livro de Atos fecha com a atuação do apóstolo Paulo. Havia com ele seus companheiros, mas o protagonista, o principal, era o apóstolo Paulo. E eu fecho então com o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 23, quando Paulo já está exercendo o seu ministério em Roma, e ele sempre buscando os judeus. É interessante que Paulo chegou a afirmar, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele não esquece de dizer, primeiro do judeu, depois dos não-judeus, dos chamados gentios. Então, Paulo tinha os judeus no coração. Paulo queria que toda a nação judaica, toda a raça judaica fosse salva, fosse cristã, recebesse a Jesus Cristo. Mas isso não foi possível. Assim como até hoje não é possível que todos aqueles que nós pregamos o Evangelho venham receber Jesus. Aliás, este é o assunto de Atos 28 que nós vamos ler. Vai dizer no verso 23, no final do verso 23, da metade para frente, diz assim: procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés, ou seja, Paulo não abandonou a lei, mas ele anunciava Jesus a partir da lei. Então, procurou convencer as pessoas acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas, Velho Testamento. Ele não menosprezou nem a lei nem os profetas. O verso 24 vai dizer: alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. Parece que eu vejo Paulo dizendo assim: o Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio dos profetas, do profeta Isaías: vá e diga a este povo, e quando eles ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Você já
anunciou a palavra de Deus para alguém e essa pessoa não deu a mínima? Eu já tive uma porção assim. E isso é desanimador, não é? A gente procura convocar as pessoas, mostrar as verdades, o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus tem feito no mundo, o que Deus tem feito na vida de tanta gente, de homens e de mulheres, mas as pessoas não acreditam. Então dá uma tristeza na gente, a gente larga para lá e a gente não tem nem vontade de evangelizar. Não sei se você está me entendendo. Porque, infelizmente, não são todos mesmo que vão ouvir. Isso é inexplicável, mas é coisa de Deus. Alguns não vão ouvir. Eles não são chamados pelo decreto de Deus. É coisa de Deus. Talvez você esteja me perguntando, tá, mas e como é que fica isso? Não sei. Isso é de Deus. Mas a palavra diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isto é, os que creem no nome de Jesus. E aqui Paulo diz, infelizmente, alguns não querem ouvir. Mas isso não desanimou Paulo, porque o livro de Atos fecha, de fato, verso 30 e 31, dizendo assim, durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas, e a todos os que visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Então, o fato de alguns não quererem receber não desanimou Paulo, não. Ele continuou ensinando. E isto me leva a dizer que, quer queiram ouvir, quer não queiram, eu vou continuar falando. Você deve continuar falando. Falando, dando testemunho, dando exemplo. Sabe por quê? Porque quem salva as pessoas não somos nós. Nós só somos, conforme Ezequiel diz que ele era atalaia. E sabe o que é uma atalaia? É uma pessoa que dá recado. Nós somos meninos de recado. Eu vim aqui para dar um recado. Meu pai mandou falar assim, assim, assado. Mas por quê? Não sei, ele mandou. Nós somos meninos de recado de Deus. E cabe a Deus trabalhar no coração do meu filho, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou da esposa, ou do marido, do meu vizinho. Cabe a ele. A mim cabe anunciar e orar a Deus para que o Senhor tenha misericórdia desta ou daquela vida. O resto é com ele, é com o Espírito Santo. Esta é a última mensagem que me fica do livro de Atos dos Apóstolos. E isto não esmureceu Paulo, continuou pregando. E isso não pode nos esmurecer. Vamos continuar pregando. Vamos agradecer a Deus por esse tempo que nós pudemos passar juntos, estudando Atos dos Apóstolos. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, obrigado por esse tempo, por esses dias que, a despeito da pandemia, ouvimos a cada dia um pedacinho, uma fagulha da tua mensagem retirada do livro de Atos. Obrigado porque o Senhor nos aplicou essa mensagem aos nossos corações. Obrigado porque essa palavra vai permanecer, que ela frutifique em nós, que nunca nos desanimemos e que, apesar das provações, que a gente continue vivendo a tua graça e na tua graça. Abençoe os meus ouvintes, abençoe o meu irmão, a minha irmã, abençoe as palavras que
que as pessoas, diversas pessoas, podem estar ouvindo. Então, abençoe essas pessoas e que elas possam, pelo Teu Espírito Santo, abrir o seu ouvido, o seu coração e entender o que Jesus pode fazer na vida dela. Abençoa, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu disse, há 3 personagens preciosos e que mais se destacaram no Evangelho, no livro de Atos, foram, segundo eu penso, nesta ordem, Pedro, Tiago e Paulo. Por isso nós vamos começar na terça-feira estudando Pedro, primeira carta de Pedro. Se você puder, leia 1 Pedro, são 5 capítulos. Vamos lê-lo. Um abraço, boa coberta, bom sono, alimente-se bem, não se exponha ao frio, evite friagem, porque aí você não vai pegar um resfriado e não vai ter que sair para o hospital. Um abraço e lembre-se, Deus te ama e quer o melhor para você.